Bem-vindos ao Intervalo Literário e hoje eu vou mostrar para vocês mais um lançamento da Eclésia da Coleções Fontes Cristãs. Esse é o segundo livro que ela me manda, então vamos lá para esse lançamento. Bem, esse é um vídeo com publicidade, né? Eles me mandaram esse livro para eu poder mostrar para vocês e eu já sabia que existia, né, o livro Retratações de Santo Agostinho. Geralmente é um livro que as pessoas falam, mas o Santo Agostinho não pensava assim, ele se retratou e tal, tal, tal. A gente sempre tem, né, essa fala de pessoas que querem reconfigurar o pensamento de Santo Agostinho, né? Então, realmente, eu já de cara já digo que é uma obra importante, né? Que é uma obra que serve de leitura de apoio. Eu acredito, né, como eu falei lá no Instagram, que esse livro deve ser um livro que você compre antes de todos os outros de Santo Agostinho. Porque se você vai ler um livro que ele se retratou, já é difícil ler Santo Agostinho. Então, você já lê com aquela ideia. Bem, essa ideia aqui de Santo Agostinho já foi retratada. E o legal também é que sempre no início dos capítulos, ele vai colocando como que aquela obra foi feita, né, onde que surgiu e tal. Então, a importância desse livro é do retrabalho, né? Então, se você está lendo um livro de Santo Agostinho, está tentando entender o que ele está falando, aí quando você vai ler retratações, fala, nossa, aquilo que eu entendi daquele livro, na verdade, Santo Agostinho não queria dizer aquilo, eu queria dizer isso. Então é melhor, né? Antes de você pegar um livro de Santo Agostinho para ler, pegar o Retratações. Santo Agostinho vai dizer que ele teve muito temor, né? Depois de muito tempo falando, pregando, escrevendo, né? Debatendo, ele ficou com muito medo de que, né, caísse sobre ele o julgamento de Deus, porque lá, né, em Mateus 12:37, né, fala que toda palavra vã vai ser cobrada das pessoas. Então, ele falou assim, olha, onde eu vou, eu tenho que pregar. Se tiver outra pessoa lá que prega, eles não passam a palavra para a pessoa, passam para mim. Sempre estão pedindo explicações, então eu escrevo livros, eu escrevo cartas. Eu estou sempre discutindo com alguém, tentando defender a fé. Então, eu falei demais, né? Esse é o sentimento que eu tive, assim, de Santo Agostinho estava angustiado. Falei demais. E tem algumas coisas que eu falei que poderiam ser melhor tratadas, melhor corrigidas, né? Então, eu vou parar aqui com o maior zelo e vou corrigir o que eu falei. E eu fiquei assim, gente, como que esse homem teve tempo? E que tipo de memória é essa que ele tem para ele fazer todas essas retratações, né? Para ele se lembrar de tudo que ele falou. Eu fico abismada, né, com esse tipo de capacidade, né? Não tinha um computador para você buscar lá o que você falou. Era obra por obra, ele tinha que corrigir. E olha que tinha coisa que ele até fala que nem tá mais com ele. Tipo, eu nem tenho mais isso aqui. Isso aqui deve estar na mão de outra pessoa. Achei muito interessante também que Santo Agostinho é meio estabanado, né? Que várias vezes. Minha rua passa muito caminhão, parece uma rodovia. Por várias vezes ele fala assim: eu tava escrevendo e eu esqueci onde é que eu coloquei. Tá sumido aqui na estante, sabe? Eu não sei onde foi que eu deixei. Eu perdi 6 volumes de um negócio que eu comecei a escrever. Falei, gente, ele era meio estabanadinho, né? Santo Agostinho. Teve uma palavra que apareceu muito aqui, né? Que foi a palavra fortuna. No sentido de sorte, né? Ele fala, eu não gostei de ter usado. Era para ter falado de outra forma, era para ter falado que era por Deus e não pela fortuna. Ó, uma outra coisa que Santo Agostinho vai falar, né, mal, né? Ele vai se criticar na questão da dificuldade, né, de algumas coisas. Que ele fala, olha, isso aqui ficou muito entruncado, isso aqui ficou muito difícil. Que é sobre aquele livro sobre a imortalidade da alma, que ele fala assim, porém, desconheço de que maneira, contra minha vontade, este livro foi dar nas mãos dos homens. Ele falou que escreveu, mas que não era para as pessoas ficarem lendo, né? E está designado entre meus opúsculos. Este, antes de tudo, é de tal modo obscuro, pela confusão e concisão dos raciocínios, que em sua leitura até mesmo minha própria concentração se cansa, e com dificuldade eu mesmo logro compreender. Então, assim, ele falou, eu comecei a escrever esse livro, mas não era para ele ter parado na mão das pessoas. Então, outro desmazelo aí de Santo Agostinho.
que ele vai escrevendo as coisas. Parecia assim, pelo que ele vai falando, que ele ia engatando uma obra na outra. Se ele estava viajando, se ele estava fora da cidade dele, né? Se ele estava fora de Ipona, ele ia escrevendo, não estava nem aí. Só que assim, você imagina, é muito papel, né? Alguém pegou e ele não queria que pegasse. Ele perdeu também o livro sobre a gramática e perdeu o início dos outros livros. Ó, lá na página 30 ele vai falar assim, que ele foi escrever os livros sobre as disciplinas, né? Aí ele fala assim, ó, igualmente, cadê? Sobre as outras cinco disciplinas, dialética, retórica, geometria, aritmética e filosofia, igualmente ali iniciadas, só restaram os princípios, e mesmo estes, entretanto, também os perdemos. Acredito, porém, que possa estar em posse de alguém. Aí eu fui lendo esse livro, né, e tentando entender algumas coisas, porque também, assim, eu não li todos esses livros dos quais ele se retrata. Então, também é difícil ler esse livro, assim, como um livro corrido, se você não tem ideia, porque você fica naquela curiosidade, mas qual será, né, todo o contexto e conteúdo desse livro, porque a retratação, às vezes, fica meio perdida, né, sem contexto. Ele bem que tenta, tá, gente? É porque realmente, você imagina um livro inteiro, ele vai se retratar de uma frase, de um trecho. Então é bom que você tenha, ou que você tenha muita paciência, ou que você já tenha lido esses livros. Olha o Miguel arrastando cadeira. Ele falou sobre um assunto que eu gostei muito, que eu achei muito interessante, lá na página 35, sobre a pré-existência da alma. Que ele vai falar de como que a gente aprende, né? Ele fala assim, ó. Neste livro, fiz a seguinte colocação. Parece-me que a alma trazia em si mesma todas as artes, e isso que se entende por aprender em outra coisa não consiste, senão em recordar-se e trazer de volta a memória. Ô Miguel, você vai cair. Senta. Senta, filho. Ai, Jesus. Aí ele fala assim: isto não deve ser entendido como que por este motivo concordamos que a alma neste mundo tenha outrora vivido em outro corpo ou em algum outro lugar, seja dentro ou fora de algo corpóreo. E aquilo que ela responde se interrogada, o responda não porque eu tenha aprendido neste mundo, mas sim em outra vida anterior. Isso pode acontecer, como já dissemos acima nesta obra, porque a natureza é inteligível e conecta-se não somente às coisas inteligíveis, mas também àquelas realidades imutáveis. E isso acontece por aquela ordem, de modo que, como se move aquelas realidades, conquistada ou conquistada, ou se move a si mesma, tanto quanto vê aquelas realidades. Assim, a partir disso, responde verdadeiramente. Então, assim, igual isso aqui, é uma obra filosófica. Eu entendo mais ou menos o que seja esse conceito de aprender por memória, o que Santo Agostinho falou e tal. Eu já vi isso em algum outro lugar, então eu entendo o que ele está tentando corrigir. Mas, ó, uma obra filosófica sem uma retratação filosófica de uma obra filosófica que você não conhece o contexto. Então, às vezes, é uma leitura, né, de apoio mesmo. Você precisa estar lendo aquele livro para se remeter à retratação de forma mais palatável, digamos assim, né? Eu até anotei aqui, ó, ele vai contando como os livros foram escritos, se foi uma conversa, se foi um debate, ou se era ele conversando sozinho, porque tem coisa que ele vai ler e vai falando, isso aqui, eu tava conversando comigo mesmo e resolvi reescrever esse debate comigo mesmo. E eu percebi também, até anotei também aqui, que ele é muito rigoroso com ele mesmo, sabe? Ele se lembra de detalhes, assim, de coisas que você fala, gente, não precisava corrigir isso aqui, sabe? Não tem necessidade. Por exemplo, lá na página 60, ele vai falar de que uma vez ele dividiu, né? Deixa eu até falar qual livro que é aqui. Ele dividiu as pessoas cristãs, né, da religião, em dois tipos de pessoas, ó, sobre a utilidade de crer a honoratum, um livro só. Aí ele vai dizer o seguinte: eu dividi em duas palavras, né, em duas pessoas, na verdade. As dignas, que são dignas de louvor na religião. Umas que já alcançaram, né? Eu acredito que seja a santidade que ele está falando. Isso é uma coisa que eu não entendi aqui, mas eu acredito que é a santidade. E aqueles que estão no caminho, aqueles que estão lutando pela santidade. E ele chamou de mais bem-aventurado. Tipo assim, é mais bem-aventurado aquele que já alcançou do que aquele que está querendo alcançar e tal. Aí ele fala, mas não, o mais bem-aventurado é aquele que já está no céu, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que ficaria subentendida, né? Mas ele achou de corrigir, então tá bom.
Lendo aqui as retratações, eu fiquei com vontade de ler alguns livros. Eu li a retratação, me deu vontade de ler o livro, que é sobre as penas e remissão dos pecados, que vai falar do batismo infantil, entendeu? E eu queria ler sobre esse, porque ele vai falar lá do pecado original e tudo mais. Então é isso, gente. Não li o livro todo, mas eu li bastante. Mas como eu fui percebendo que tinha hora que eu estava lendo e eu não estava, que eu precisava do contexto, eu falei, bem, já entendi o que é esse livro. Fica aí a minha dica. A minha dica é essa, que se você gosta de ler Santo Agostinho, confere se o que você está lendo está aqui no Retratações, entendeu? Para você poder ler a retratação e depois ler a obra, certo? Ai, gente, olha, já sujei aqui, depois eu vou limpar a capa desse livro. Não é um livro muito grande, eu gostei bastante da edição, é colecionável. O outro que eu tenho aqui é esse de São Basílio de Cesaré, sobre o Espírito Santo, que esse aqui eu achei de uma leitura muito difícil, muito difícil. E a nossa vantagem, eu fico pensando, né? A nossa vantagem é já crer que o Espírito Santo é Deus e ler essa obra, porque essa argumentação aqui é profunda, esgota. Eu acredito que isso aqui esgota o assunto. Ele é bem maior, né, do que o Retratações e fica bonitinho assim, ó. Fica lindinho na estante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem comprar, tem 5% de desconto lá na Eclésia. Ou se vocês quiserem comprar na Amazon também. Vou deixar os dois links aqui embaixo. Qualquer coisa que você compra por esses links me ajuda, certo? Na Eclésia, qualquer livro você consegue desconto com o cupom intervalo 5, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijo.